E hoje é um convidado especial que ficava aí me enrolando um pouquinho para participar das lives. Tô brincando, gente. É que eu conheço o trabalho dele, eu sei que trabalha bastante, né? Colabora muito, faz muito pela população. E hoje a gente vai ter um pouquinho de conhecimento técnico aí em várias áreas, né? E o nosso convidado hoje é o Coronel Felício Kamiyama. Ele é da região de Mogi das Cruzes, aí do Alto Tietê, quem é daí, né? Então é uma honra trazer ele para a live para que consiga passar um pouquinho do conhecimento dele para a gente de tantos anos, né? Na corporação aí e fazendo um ótimo trabalho para todo mundo, tá bom? Então deixa eu ver se ele já está aqui. Está aqui o coronel. Vou convidar ele. Gente, é uma pessoa, assim, todo mundo que conhece ele. Oi, coronel! Boa noite, deputada, como vai a senhora? Boa noite. Eu estou aqui falando do senhor. Eu ia começar a falar agora que até hoje eu não conheci ninguém que falasse assim, foi um coronel, conheci, ou foi meu comandante. Não existiu ainda essa pessoa para falar dessa forma. E sim, nossa, o Coronel Kamiyama, não, um ótimo comandante, eu adoro ele, aquela coisa toda. Obrigado. Inclusive o meu marido, né? Que sempre falou muito bem também. Então, pessoal, o coronel, como eu estava falando, ele era amigo do meu pai, né? Meu pai sempre teve uma boa, passava pra gente uma boa pessoa, né? Um profissional exemplar, e a gente cresceu ouvindo que o Coronel Kamiyama sempre foi, né? Sempre é uma boa pessoa e um comandante que a gente pudesse contar, né, na Polícia Militar. E não só isso, né? Depois que veio a eleição, que eu assumi o cargo como deputada, eu consegui acompanhar mais de perto todo o trabalho que o coronel tem feito, inclusive em relação à população, não só com os policiais militares que trabalham diretamente com ele, mas com a população em si, né, coronel? Então é um serviço aí de muitos anos. Gente, eu vou falar um pouquinho só, porque se deixar eu falo durante 1 hora e não deixo o coronel falar. Pessoal, o coronel, ele é formado, na verdade, o senhor exerce agora, né, como advogado, né? Sim. Então, peraí, vou pegar o início. Então, o coronel, o senhor passou 36 anos na Polícia Militar, é isso mesmo, coronel? 36 anos? Na verdade, são 36 anos, deputada, de vida pública, né? Foram 33 anos de polícia militar, somando aos 3 anos que exerci outras atividades públicas, e agora também tendo a honra de fazer parte do seu importante gabinete, como chefe de gabinete, né? O senhor contou? Eu já adiantei, né? Então, gente, o que acontece? Eu vou explicar para o pessoal que está assistindo a gente. Por que eu falei logo no início que ele estava resistindo aí, né? E quando começou a fase da campanha, que é difícil para todo político, né? Essa fase de campanha. E aí eu, né? Graças a Deus, a gente venceu aí as eleições, assumimos o cargo aí de deputada. Eu falei, e agora? Muita gente que assiste as minhas lives, que acompanha meu serviço, eles sabem que a minha maior preocupação era contratar pessoas, contratar assessores que realmente fossem honestos, que realmente trabalhassem na linha que eu queria, do jeito que eu queria fazer, em prol da população de verdade, uma equipe que somasse comigo, né? E a minha preocupação maior era contratar pessoas com vícios da velha política, e que me prejudicasse lá na frente, sem eu até mesmo saber, porque quando a gente assume um cargo, nem sempre a gente sabe tudo dele.
né? Então essa era a minha maior preocupação. E aí eu falei, e agora? Eu preciso de uma pessoa que se responsabilize pelo gabinete, até mesmo pelas pessoas, porque eu vou passar muito tempo, né, em Brasília, e eu preciso de alguém no estado para me representar no estado de São Paulo e que seja uma pessoa realmente digna e que realmente representasse aquilo que nós somos, né? Sim. E aí a gente começou a pensar quem que nós chamaríamos, quem que eu convidaria para ser chefe da equipe lá de São Paulo, chefe do gabinete, né? Uhum. E aí a gente ficou, acho que uns dias pensando, mas o único nome que realmente apareceu na época, assim, né? O meu marido falou assim, cara, acho que o Coronel Felício me ama. Eu falei, boa! Eu falei, eu tenho uma ótima referência dele, até mesmo pelo meu pai, né? Tanto de trabalho honesto, quanto de pessoa, né? Assim, particularmente como família, tudo. E então eu falei, nossa, não teve, né? Nome melhor, com certeza. E aí a gente convidou o Coronel para um café, né? Que não pode faltar, é claro, café. E ele até lá, gente, ele me deixou, quase que a gente não é curioso, mas ele falou assim, eu vou aceitar e depois eu te conto por quê. Gente, eu tô esperando até hoje ele me contar por quê. Esses dias a gente cobrou ele, tanto eu como meu marido, e ele não quis contar ainda. Eu falei, gente, não é possível, né? Quase que mulher não é curiosa e me deixa em pânico, que até hoje ele não me contou, já nós vamos para 2 anos de mandato. E aí, enfim, ele está com a gente desde o início. É uma ótima pessoa, é uma pessoa, além de ser apaziguador, né? Eu sempre falo que ele é o apaziguador da equipe, assim, sempre controlado, sempre muito dedicado, sempre ele tem soluções, né? E assim, ele junta a equipe, ele une, ele consegue passar coisas boas pra gente e, além disso, ajudar muita gente. Porque quando eu penso, olha, a gente precisa disso, ele fala, eu já fiz. Então, assim, é excepcional. Então, eu vou parar de falar disso agora para a gente entrar na parte técnica, senão a gente vai ficar falando durante 1 hora. Só para explicar que agora, né? E além disso, gente, além de ter passado, como ele falou, 36 anos aí na vida pública, né? 33 na Polícia Militar e agora aí com a gente, trabalhando na política. O Coronel Kamiama também já se candidatou a vereador lá em 2008, é isso? 2008, foi a primeira vez. Primeira vez que se candidatou para vereador em Mogi. E agora, gente, ele é pré-candidato novamente aí na região de Mogi, né? Na região do Alto Tietê, no município de Mogi das Cruzes. E eu acredito com certeza que vai fazer um excelente trabalho lá, né? E eu tenho todo o meu apoio, que sabe que eu confio, além do trabalho, né, nas propostas e em tudo que eu já tenho visto ele fazer, por todo o trabalho que vem fazendo com a população, né? Bom, agora eu vou deixar o senhor falar um pouquinho, senão eu não vou parar nunca mais. Eu acho que depois dessas falas da senhora, deputada, ao invés de falar, eu estou quase chorando, viu, de tantos elogios que a senhora está fazendo e tamanha deferência que às vezes me pergunto se realmente faço jus a tudo isso, né? Mas assim, é verdade, gente. Não é porque ele está na minha equipe que ele faz. Ele já tem essa iniciativa de fazer. Eu vejo que ele já faz. E aí eu fui descobrindo, cada dia que passava com o nosso dia a dia, que ele já fazia esse trabalho, que ele já ajudava as pessoas, né? E que não parou, e eu tenho certeza que agora vai ser muito mais, né? Vai, com certeza. Mas nosso tema hoje, né, é a eficácia dos trabalhos sociais da polícia na segurança pública, né, Coronel? Porque hoje, o pessoal que está nos assistindo, a gente sabe que a Polícia Militar, ela não só faz a segurança pública, como a gente vê muitas vezes fazendo doação de cesta básica, levando brinquedos à população, ajudando muitas vezes crianças carentes,
participando até de festa infantil, porque o tema da festa é a Polícia Militar, né? Porque eu sou de uma época, né, gente, que a Polícia Militar, ela só é chamada para as horas ruins. Sempre, a vida toda foi isso e é sempre assim. Eu nunca, né, quando eu trabalhei na rua, quando eu me formei, que eu fui trabalhar na rua, eu nunca tinha visto um policial militar ser chamado para participar de uma festa infantil que o tema seria esse. Hoje, a gente vê isso, né? Que as crianças, muitas delas, chamam e querem que o policial participe. Então, a gente tem visto muito isso, não é, Coronel? Sim, verdade. Deputada, olha, mais uma vez, muito obrigado pelas suas palavras. Para mim é uma honra. Boa noite, primeiramente. Bem como também eu gostaria de estar neste momento também cumprimentando a todos os amigos e as amigas, né, que se encontram presentes nessa live. Eu não sei se o indicador meu é o mesmo da senhora, mas aqui indica 32 pessoas participando dessa nossa conversa, né? Como disse para mim, assim, uma situação inenarrável poder estar participando com a senhora nessa live, uma pessoa que eu diria representa muito bem, né, essa força, essa garra da mulher brasileira. Uma profissional que há mais de 20 anos serviu a sociedade paulista por meio da Polícia Militar, e agora, com desafios maiores e num patamar diferenciado que a Câmara dos Deputados, com uma maior responsabilidade, continua atuando em prol do próximo. Não só mais do estado de São Paulo e dos nossos municípios, mas também de toda a nação, né, deputado? E por isso, muito obrigado por essa deferência, por este convite. Também pelo convite de estar integrando o seu importante gabinete. Para mim está sendo uma maravilhosa experiência. A senhora comentou sobre as minhas atividades sociais, algo que eu já vinha realizando desde das minhas atividades na própria Polícia Militar, não é? E isso tem sido, para mim, uma experiência muito positiva. Estar ao lado de pessoas importantes, os integrantes do gabinete de Brasília, do gabinete de São Paulo, pessoas aguerridas e no propósito e cumprindo a direção da senhora no trabalho junto ao Congresso Nacional. Uma grande defensora da segurança pública, a nossa maior bandeira, na verdade, como policiais militares que somos, mas nunca esquecendo daquilo que o cidadão necessita. A gente sabe exatamente o que eles precisam por conta da própria atividade. Nós experimentamos coisas ruins, e essas coisas ruins nos trazem um grande aprendizado, né? Sabemos das dificuldades na saúde, da educação, e a senhora atua fortemente também nessas áreas, mas principalmente em cima de um tema que nós estaremos trabalhando, penso eu, durante a live, que é a família. É a célula máter, né, da nossa sociedade, e de lá, dependendo da relação familiar, da forma que as coisas são conduzidas, dos valores inseridos, deputada, até nós conversamos bastante, coisas boas nós podemos extrair dela, mas também nós podemos extrair coisas ruins. E em cima disso, a importância de um trabalho não só repressivo ou de repressão imediata ou preventiva da polícia, entrarmos na prevenção primária, não é? E estarmos colaborando no fortalecimento da família, bem como na estrutura dos nossos futuros cidadãos, que são as crianças e os jovens. É verdade, é verdade. Eu sempre falo, né, a gente sempre comenta isso, que não adianta a gente só combater o crime, a segurança pública, quando chega lá no final. A gente tem que começar a agir desde lá da estrutura, da família, das crianças, dos adolescentes, principalmente, gente. Eu não sou perfeita na educação das minhas filhas, não é nada disso, mas a gente sabe que as crianças hoje em dia, não é hoje em dia, na verdade, em toda, né, a vida da gente, nós precisamos dar toda a atenção, carinho, tudo, mas a gente precisa também dos limites, né, de ensiná-los até onde eles podem chegar. Tem razão. Até mesmo como exemplo aí, o coronel é casado há 27 anos, né?
com a dona Nair, que eu conheço, é uma excelente pessoa também. E ela está assistindo. Sim. É uma excelente pessoa também. E assim, é um exemplo também de educação, que tem 3 filhos já são moças, adultos, né? Moças, sim. Adultos. E assim, uma educação impecável que eu acompanho. Então, é um exemplo, né, de família, de pai, de atenção com né, o que é realmente importante, isso que a gente sabe que a estrutura familiar vai afetar lá na frente, na segurança pública, né, no jovem que está envolvido com drogas e toda essa problemática que a gente vem enfrentando hoje em dia, né? Então, não adianta só a gente tentar enxugar o gelo, né? Ficar fazendo segurança pública sem tentar resolver o início. Tem razão. Bom, mas enfim, vamos lá. Coronel, nós sabemos que a Polícia Militar do Estado de São Paulo... Bom, isso aí a gente acabou de falar, né? Das ações que eu estou tentando seguir aqui, mas a gente tem muita coisa para falar. Sim. Bom, há pouco tempo... Vou falar de uma coisa agora que me cobraram aqui, né? Sim. Há pouco tempo eu fiz uma live com a Adriana Bolsas, que ela é de... Eu acompanhei. É de Itaquá. Ela é de Itaquá, Itaquaquecetuba, né? Sim. E ela coordena hoje o curso de extensão que prepara jovens para a carreira militar. Ela disse que o senhor deve uma live para ela também, que a gente discutiu isso, né? Você estava... Sim. protelando isso, a live dela e a minha também, até que a minha eu consegui, vou falar para ela. Sim. Adriana, se você não está assistindo nossa live, eu consegui primeiro que você. Então, bom, eu disse que ela me falou que trabalhou com o senhor, que ela foi ordenança sua. Aliás, o senhor comandou quantos batalhões até hoje, coronel? Deputada, eu comandei 3 batalhões. Dois como comandante interino. Na época eu estava major, né? Então na vacância do comandante eu estava como comandante interino. Então eu estive à frente do 32º Batalhão, que tem a responsabilidade do policiamento ostensivo de segurança e ordem pública de 4 municípios, que é Suzano, Poá e Ferraz, são 3, né? O 35º Batalhão, Itaquaquecetuba, que é um batalhão apenas, só cuida do município de Itaquaquecetuba, e terminei a minha carreira no 17º Batalhão, né, que é o Batalhão de Mogi das Cruzes, que hoje também tem responsabilidade pelo policiamento de 4 municípios, Mogi, Biritiba-Mirim, Salesópolis e Guararema. Olha que legal, né? Sempre na região do Alto Tietê. Então você conhece, além de morar, né? Além de nascer em Mogi das Cruzes, né? Sim, morar durante a vida toda. Gente, não existe coisa melhor que uma pessoa para ter a gestão de um local onde você conhece muito bem, né? Porque eu costumo dizer que é difícil para mim, para eu conseguir encaminhar emendas para a quantidade de municípios, né? Graças a Deus, mas a gente está conseguindo atender. Por quê? Porque eu tive votos em quase o estado inteiro, apenas o estado tem 645 municípios, eu tive votos em 642, então eu tenho que montar uma estratégia muito grande para atender todo mundo, mas eu sempre falo, aonde eu conheço todas as dificuldades, realmente, né, conheço por experiência, a região do Alto Tietê, porque eu morei ali a vida inteira, eu estudei ali, eu me criei, eu trabalhei, né? Então, assim, eu conheço todas as dificuldades que tem na região. Então, eu acredito, assim, num trabalho maravilhoso que o senhor já vem fazendo e vai continuar fazendo nessa gestão, até mesmo por conhecer, né, toda essa região e saber todas as dificuldades, inclusive de segurança, né? Nessa área, eu acredito que não existe experiência melhor, né? Bom, vamos lá. Bom, aqui, continuando da Adriana, e o senhor esteve no comando, né, da Companhia de Itaquaquecetuba e teve importantes ações sociais.
e entre elas voltada a filhos de policiais. Como que foi essa ação? Então, deputada, só fazendo... Antes do senhor começar, eu queria só agradecer ao tenente Santos, que ele acompanha todas as lives. Eu vejo ele aqui. O Santos. É difícil eu conseguir falar o nome das pessoas, mas eu sempre vejo o tenente Santos na live, né? E quero agradecer também os comentários que estão mandando aí. E um especial que a Priscila falou que eu tô linda. Obrigada, Priscila. Meia-noite. Esse precisa ser comentado. Deputada, também, aproveitando aí, eu vi o Wendel Sabará, de Cachoeira Paulista, eu vi a Cris Torquato, de Ferraz de Vasconcelos, o Tenente Santos é de Santa Gertrudes. E, assim, são grandes parceiros do trabalho da senhora em nível de Estado, estão em constante contato aí, bem como também articulação com as nossas queridas amigas Viviane e Patrícia, né? São as duas articuladoras políticas também daqui do Estado de São Paulo. Então, assim, só fazendo só com relação aos 27 anos, são 27 anos, deputada, de casado, tá? Tem um namoro ainda. Exatamente, tem um namoro. Então são mais de 30 anos que a minha esposa, minha querida esposa Nayet, me aguenta. Obrigado. Obrigado. Os meus filhos já quase todos formados, tenho 2 formados, e a caçula que está cursando a universidade agora, né? A mais velha é advogada e hoje exerce as atividades comigo. E o que dizer, né, de uma questão sobre exemplos? O maior exemplo que eu tive agora recente, sobre uma união familiar, respeito mútuo e a preocupação com relação aos seus filhos, o futuro deles, aqui não é porque eu estou com a senhora não, mas foi da senhora. Né? O tamanho e o sacrifício que a senhora realiza, e até para os nossos amigos ficarem sabendo, um pouquinho não vou expor totalmente, mas um pouquinho da intimidade da nossa deputada federal policial, Kátia Sastre, com relação a essa preocupação que ela tem com as filhas e também com relação à estrutura familiar juntamente com o seu marido. Essa sua conduta, deputada, sacrificando muita coisa em prol, e a gente percebe, né? Nós comentamos, sacrificando muitas coisas em prol da família, da conservação da estrutura familiar, é algo elogiável e, eu diria, digna de seguir como exemplo. Né? Obrigada. Sim. Então, com relação... Isso vem dos pais, né? Dos nossos exemplos, isso acaba seguindo a família, né? Claro. E falando do meu amigo Mário Sastre, não é, que carrega, o Mário Júnior carrega um importante legado do pai também, foi uma pessoa que me ajudou bastante, deputada. Eu aprendi muito com ele, com muitas gargalhadas e piadas, mas sempre com aquele teor didático, né? Olha, você está chegando agora, tem que se comportar assim, cuidado com determinadas atitudes, assim deu errado, assim dá certo. E assim eu fui me moldando, né, com base em pessoas como o Tenente Mário, como outras autoridades da Polícia Militar e outras personalidades externas também. Acabei moldando a minha forma de agir e a minha forma de trabalho. E lá em Itaquaquecetuba não foi diferente. A Adriana Bolsas, eu não sei se ela está também online, mas aquilo que eu falei para ela, deputada, é brincadeira, tá? Eu não me recusei em participar da live com ela. Na verdade, eu fiz aquele charminho, tá? Aquela brincadeira, e ela sabe como é que eu me comporto. Logo estaremos... Isso, logo estaremos... Isso, mas é só a senhora para me tirar dessa reclusão para poder me expor nas redes sociais por meio de uma live. Agora já que começou, nós vamos terminar, né? E a Adriana Bolsas, ela foi uma grande parceira, né? Quando eu fui promovido a capitão, no ano de 2005, como prêmio eu recebi o comando da companhia do município de Itaquaquecetuba. E lá eu conhecia alguns policiais, mas boa parte deles eu não tinha contato, nunca havia tido contato. E para o comando de uma companhia, vários desafios eles ocorrem, né?
Um deles é a questão operacional, quando nós almejamos a busca da redução dos indicadores criminais, em especial em Itacoaxetuba, a violência, o número de homicídios, mas também, por um outro lado, nós temos que focar o incentivo, a valorização daquele maior patrimônio que nós temos no trabalho, na execução do trabalho policial militar, que é o ser humano, né? Então, eu precisava, naquela ocasião, uma pessoa com um perfil importante que pudesse me ajudar na busca da valorização dos policiais militares. E a Adriana Bolsas, eu diria, ela era a peça que faltava nessa engrenagem, né, para poder trabalhar a questão social, trabalhar a família policial, e realizamos grandes trabalhos com o apoio dela, com o Danilo. Eu posso até nominar a Adriana, a Denise Barranco, a policial Sandra Ribeiro, que a senhora conhece muito bem, de Itacoaxetuba, bem como também o Sargento Pereira. Realizamos maravilhosos trabalhos, e dentro desse contexto da valorização do policial, eu procurei trazer para a companhia uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, com um amigo aposentado, né, um policial reformado, que me trouxe a triste notícia de que, poxa, tenente, à época, Tenente Kamiyama, eu trabalhei durante 30 anos na Polícia Militar, combatendo o crime e o criminoso. Me aposento e quando retorno para, digamos, a segurança do meu lar, eu me deparo, infelizmente, com uma pessoa que é dependente de drogas e, em função disso, praticante de alguns delitos. Olha só, deputada, que situação frustrante para nós profissionais que vivemos a vida inteira combatendo o crime e o criminoso, né? Exatamente. Nós estamos muito tempo se dedicando à população. E muitos profissionais, gente, o pessoal que está assistindo a gente, é uma realidade, né? Às vezes as pessoas não sabem da realidade do policial militar, que passa muito... Gente, a gente passa muito tempo fora de casa se dedicando para outras pessoas. E assim, é já comum na vida do policial que ele acaba se dedicando tanto a essa vida fora de casa que realmente muitos deles têm problema mesmo, né? Com os filhos na criação, com envolvimento com entorpecentes, essas coisas. Sim. Então, assim, é difícil. E ainda mais, gente, é uma vida... É duro para um pai que combate isso lá fora e não conseguir se dedicar aos filhos para combater isso dentro de casa. É verdade, uma situação extremamente frustrante. E trazendo essas experiências, né, essas conversas que eu procurei sempre ter com profissionais mais experientes do que eu, é que eu discuti com aquela equipe na ocasião lá em Itacoaxetuba sobre a possibilidade de estarmos trabalhando os filhos dos policiais militares. E mais antes, deputada, nós fizemos uma enquete. Fizemos uma pesquisa. E aí, diante do número de 64 filhos de policiais militares da primeira companhia do 35º Batalhão, a senhora acredita que apenas um tinha a passagem pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é o PROERD? Aquilo me chamou a atenção e me deu a certeza de estar discutindo com aquela equipe, que rapidamente abraçou, né, essa ideia e tocou o projeto para frente, que era o projeto Minha Família. Mais um dos que aprenderam muito com o senhor está aí, ó. Boa noite, chefe. Meu marido. Tenente Alves é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito a conduta dele e mais ainda o passado dele, porque nós conversávamos bastante a respeito disso, né? É uma pessoa, eu diria assim, deputada, é um vencedor. E eu admiro muito ele por conta disso. Mas aí, então, discutindo o assunto com os policiais, nós iniciamos um trabalho de convencimento primeiro ao público interno, aos nossos policiais, dizendo que esse programa é importante. É um programa que é desenvolvido pela Polícia Militar desde 1993, não é? E que tinha excelentes resultados com relação às crianças. Houve um trabalho forte junto ao público interno, houve um trabalho de convencimento, buscamos um outro patamar também
de convencimento que era com relação às mães, que rapidamente abraçaram a causa, participaram junto conosco, vinham para a companhia para poder participar do projeto junto com os filhos. E junto a isso, junto ao PROERD, para os filhos dos policiais militares, nós procuramos agregar uma modalidade esportiva, deputada. Por quê? Porque os estudos indicam que a realização de esporte, ele não elimina, ele... Diminui? Não entendi. Diminui a possibilidade de... Não, na verdade, ele solta um hormônio, ele solta um hormônio que é o hormônio do prazer. Né? Então, não sei se já aconteceu com a senhora vai correr, fazer uma corrida, depois da corrida, a senhora sente aquele prazer, né? Aquele bem-estar. E eu diria assim, é um sintoma muito parecido com a utilização das drogas, porque quando a pessoa consome a droga, ele elimina esse mesmo hormônio. Acho que é dopamina, alguma coisa assim. Né? Não me lembro agora exatamente qual é o nome do hormônio. Mas o fato é que, e por isso, nós temos que incentivar os nossos filhos à prática de esportes. Uma amiga do interior, ela surpreendeu o filho, nas vestes do filho, uma porção de maconha. Ele libera a endorfina. É isso? Isso, exatamente. É isso mesmo. Obrigado, viu, Bolaria? Da Grace. Lá, é da Bahia, Grace. É verdade. Maravilha. Exatamente. Então... o incentivo à prática de esporte é de fundamental importância. Uma amiga do interior me ligou dizendo, olha, eu encontrei uma porção de maconha nas vestes do meu filho. Camiyama, a primeira coisa que eu fiz foi cortar aquilo que ele gosta, que é andar de skate. Eu falei, não faça isso, não faça isso. Muito pelo contrário, eu penso que você deva estar conversando com ele, acompanhar os passos dele, as amizades dele, mas nunca tire dele esse incentivo da prática de esporte. Por conta da liberação deste hormônio que traz um bem-estar à pessoa. Né? Então, nós agregamos ao programa do PROERD a natação. E olha, deputada, foi um resultado maravilhoso. Hoje, todos são adultos, né? Mais de 27, quase 30 anos de idade, todos exercendo atividades importantes para a sociedade, produtivas à sociedade, saudáveis. E olha, quando a gente se encontra, é aquela festa, né? Aquela festa de gratidão, porque não foi só o benefício que nós levamos às crianças, aos filhos dos policiais. Nós proporcionamos aos policiais e a seus familiares, às suas esposas, seus maridos, seus filhos, uma maior agregação, né? Onde as esposas e os filhos que antes não sabiam da atividade do pai, passaram a conhecer um pouco da rotina e, com isso, a importância do papel do pai na sociedade. Isso que realmente foi um ponto positivo. E a Adriana Bolsas foi uma das minhas maiores parceiras, né, em estar levando efetivamente as ideias, porque eu só tinha ideia, né, porque quem trabalhava eram eles. Levar à frente, acreditando nessa proposta, acreditando na necessidade de uma participação maior com os nossos parentes, né, com os nossos familiares. Sim. Ela abraçando juntamente com a Sandra, a policial Sandra Ribeiro, a Deise Barranco e outros, esse importante projeto. Para a senhora ter uma ideia, a Sandra Ribeiro, a policial Sandra Ribeiro de Itacoaquecetuba, à época, ela não tinha relação com o PROERD. Ela trabalhava no meu setor de estatística. Então ela ficava a Adriana, ela ficava dentro da minha sala, numa mesinha próximo da minha, ficava de olho nela. Na verdade, deputada, eu é que estava aprendendo com ela. Ela não sabe disso, mas eu estava aprendendo com ela. E ao lado ficava a sala de operações com a policial Sandra Ribeiro. E a Sandra, todas as vezes que tinha condições, ela também participava dos programas
E olha, é uma grande incentivadora. Gostou tanto da atividade social, né, da importância da participação. Fez o curso e se tornou uma maravilhosa instrutora do ProERD, juntamente com a Adriana lá em Itacoaxetuba. Gente, para o pessoal que está assistindo a live, para vocês entenderem, é o único programa que existe para prevenção de drogas nas escolas. É o ProERD. Sim. Não é isso, Coronel? No estado de São Paulo. Sim, verdade. É a polícia militar que faz. Então, assim, as crianças que têm a oportunidade de ter a aula desse programa do ProERD do policial, eu de verdade, assim, eu desconheço uma criança que está na escola que não vira fã do policial militar que está lá dando aula. Verdade. E eu vou dizer a dificuldade que é, porque quando eu saí do batalhão feminino, que eu consegui a transferência para o batalhão masculino, que eu queria realmente trabalhar na rua, prender ladrão e aquela coisa toda, porque eu sempre fui, né, fanática por isso. Quando eu cheguei Teve aqui puxar. Teve quem puxar. Verdade. Quando eu cheguei, teve um sargento, o sargento Newton, eu não esqueço do sargento Newton. Ele falou assim, ele era instrutor do ProERD, e ele falou assim, Castri, você tem um perfil para dar aula do ProERD, né? Vamos comigo fazer uma aula. Gente, de verdade, isso são para as pessoas que conseguem, que têm aquele dom, né, de estar dentro de uma sala de aula. Porque eu tive, de verdade, eu vou ser sincera, eu tive dificuldade de estar lá. Porque, assim, minha mãe é professora, minha irmã é professora, né? Elas sempre foram, minha mãe aposentou já, né? E a minha irmã continua dando aula, mas eu não tive esse perfil de dar aula, de estar dentro de uma sala de aula. Eu acompanhei mais o trabalho do meu pai, que era realmente a atividade fim, né, da Polícia Militar, de estar dentro de uma viatura e trabalhando dessa forma. Mas eu tentei, eu não consegui estar dentro de uma sala de aula. Por que eu falo isso? Que é difícil e realmente essas pessoas são especiais para dar aula e trazer conhecimento para aquelas crianças e os jovens. Porque hoje é muito difícil você estar dentro de uma sala de aula, porque eu acompanho os trabalhos dos professores. São adolescentes, muitas vezes, agressivos, são adolescentes que não respeitam, que não têm educação, que não traz aquela educação, aqueles limites de casa. A gente sabe disso, a gente não tem como falar coisas diferentes, porque a gente acompanha, né, toda essa dificuldade. Sim. E aí, quando eu saí daquela sala de aula, eu falei, gente, eu não consigo, porque assim, eu aprendi, né, que eu no trabalho da viatura, trabalhar naquela atividade realmente combatendo o crime na rua, eu não conseguia dar a aula do ProERD dentro da sala de aula. Alguns jovens, eles desafiam a gente. Então, assim, esses policiais que estão preparados para dar aula de ProERD, eles são diferenciados, eles são especiais. Porque não é fácil você ir de uma sala de aula levando esse trabalho. E eu lembro que eu cheguei no batalhão e ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei, sargento, é maravilhoso, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não consigo ter aquela sabe, estar centrada ali para passar esse programa para aquelas crianças dentro de uma sala de aula. Para mim é difícil porque eu falei para ele, eu tenho uma mãe professora, eu tenho uma irmã professora e elas nasceram para isso. Né? Eu não nasci para estar dentro de uma sala de aula, eu não vou conseguir. Então, assim, eu dou meus parabéns para esses profissionais que estão dentro da sala de aula, se dedicando a esse programa, porque não é fácil. Não é fácil. Eles são realmente especiais. Tem razão. São pessoas diferenciadas e muitas vezes, infelizmente, por algumas ocasiões, não é, deputada, pouco acreditadas, né? A nível institucional, até a nível de estrutura, de apoio logístico, eles ainda têm dificuldades. Eu presenciei policiais do ProERD realizando essa atividade, se deslocando para a escola de ônibus, né? Ou por meios próprios, ou seja, são pessoas realmente
abnegadas e com tendência clara nesse caminho que é o trabalho junto às crianças e os adolescentes. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos, se a senhora me permitir, no começo da sua legislatura, e conversamos muito a respeito das preocupações relativas aos jovens, às crianças, né? Como poderíamos estar conferindo por meio de uma ação em nível nacional, proporcionando uma ajuda às escolas e aos seus professores no que diz respeito a esse mal do século, que é a droga. A droga, ela está em tudo que é canto, hoje, antes escondido, hoje de uma maneira muito ostensiva. Há pouco tempo, caminhando na praça com a minha esposa, me deparo com dois jovens, bonitos jovens, um casal de jovens, e enrolando lá um cigarrinho de maconha, né? E, infelizmente, algo está falho, algo precisa ser, nesse caso, corrigido. E me lembro também da senhora ter orientado a equipe técnica no desenvolvimento de um projeto de lei, não mais tornando facultativo um programa de resistência às drogas, mas algo que tenha que ser obrigatório na escola, dada a necessidade desse reforço, não é, deputada, aos professores e aos alunos, não é isso? Isso mesmo. Logo quando eu assumi o cargo, era uma das minhas intenções, porque até o PM Ramos, que a gente fez uma live, que ele é de Santa Catarina, ele está falando aí, ó, o ProErd é um carro-chefe lá em Santa Catarina, que realmente funciona, né? E logo quando eu assumi, eu falei, gente, a gente precisa se dedicar ao ProErd, por quê? Porque a gente precisa atingir lá no comecinho, evitar que essas crianças se envolvam com droga, com violência doméstica também, não é só droga, gente. Claro. Doméstica, eles falam de tudo isso. Então, é um dos nossos projetos, porque hoje, se a direção de uma escola, né, estadual, ela não quer o ProErd na escola, ela tem o direito de escolher. Mas eu acho que isso é uma escolha pessoal dela. Mas, poxa, quantos alunos tem uma escola estadual? Será que é a escolha de todos aqueles pais? Será que é a escolha de todos aqueles alunos? Será que é legal para aquelas famílias você não proporcionar que aquelas crianças tenham esse conhecimento, né? Então, eu fiz um projeto tornando obrigatório em todas as escolas o ProErd, independente se pessoalmente a direção quer ou não, porque é uma opinião, é uma pessoa única que está escolhendo aquilo para todas aquelas crianças. Então, as crianças precisam ter a oportunidade de conhecer o programa e de estar se livrando aí, né, do mundo de violência, do mundo de drogas. Então, um dos nossos programas é esse. Dos nossos verdade. E eu, como comandante, eu experimentei em alguns municípios da região essa dificuldade, deputada. O que a senhora falou é uma grande verdade, né? São considerações de cunho subjetivo, ou seja, eu acho, eu não acho, quando na verdade é um programa voltado ao interesse da família e dos estudantes, bem como também do seu corpo escolar, e o que só traz benefícios. E eu penso que acertadamente a senhora se comportou no sentido de estar dando esse reforço às nossas escolas, aos nossos alunos e em especial às nossas famílias, porque as drogas, uma vez, né, contaminando um dos nossos filhos, o doente não é só o filho, o doente é a família inteira. E nós acompanhamos no próprio gabinete as várias solicitações, algumas em situação de desespero, onde a família não sabe mais o que fazer com relação ao seu ente querido que está dependente desse grande mal, né, que é a droga. Parece que, às vezes, as pessoas não têm o conhecimento, às vezes, daquele pai que talvez não converse com outros pais, ou que não acompanha muita coisa que acontece. Gente, não é só o fato de usar a droga. Muita gente é a favor até mesmo da liberação, que eu sou completamente contra, né? Tudo que faz mal à saúde, eu sou completamente contra. Aí o que acontece? A não ser o café, né, gente? O café também faz bem para a saúde. Exatamente. Então, mas... um vício bom. Mas assim, retomando aí,
o que acontece? Às vezes, muitas vezes, as pessoas concordam em apoiar a liberação, mas o que acontece com o jovem? Ele começa a usar droga, gente, e é inevitável o vício. Né? Inevitável o vício. Ele vai se viciar. Tem droga que se vicia com 1 a 2 vezes de uso. Ele vai se viciar. Uma vez viciado, o que acontece? Ele precisa de dinheiro para comprar. Porque aquele traficante, gente, ele vai te dar para as crianças ou os jovens 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Na quinta, ele não vai dar mais. Ele vai falar, você tem que comprar agora, porque ele sabe que já está viciado. Tem droga que se vicia muito. É instantâneo. E aí ele precisa de dinheiro. Será que os pais chegam uma hora que começa a perceber ou começa a não ter mais, né? A criança não tem mais o dinheiro, aquele jovem não tem o dinheiro. E aí, gente, não é só o fato do vício. Ele vai começar a cometer crime. Porque ele vai começar a pegar coisas de casa para vender ou para trocar nas drogas. Sim. Chega uma hora que não tem mais o que trocar. Não tem mais o que vender dentro de casa, né? E aí o que ele vai começar a fazer? Pequenos furtos, né? Pode não dar certo logo nas primeiras vezes. Pode dar certo os furtos e ele sair ileso, mas ele pode ir para o roubo, porque ele vai querer uma quantidade maior. Né? Sim, sim. Então, assim, e não é o fato só de ser viciado em droga. Ele vai chegar a um ponto que ele vai cometer crime para usar a droga. Né? Deputada... E é uma bola de neve. Sim, sem contar, né, que aqueles que não partem para o crime, mas pegam a droga com o traficante para pagamento futuro e não conseguem pagar, ficam devendo para o crime. E o crime, deputada, a senhora sabe muito bem que ele vai cobrar dessa pessoa o valor da droga. Se essa pessoa não tiver condições, o que acontece? Eu já enfrentei, inclusive, problemas nesse sentido. O criminoso, o traficante, ele vai cobrar dos pais. Olha só que absurdo. É isso mesmo. Então, exatamente. O tamanho e envolvimento desse problema para com relação à família. E muitas vezes, gente, esse jovem morre na mão de um traficante por dívida de droga. A família, às vezes, está tão focada em outra situação que não consegue ter esse conhecimento, perceber essa situação, e aí vai falar assim, mas por que aconteceu isso com meu filho? Ele era tão bom. Era, gente, verdade. Ele era bom, mas se viciou, estava devendo, e o traficante lá, ele não vai pensar 2 vezes para tirar a vida do teu filho, né? Por conta de uma droga, por conta de uma dívida. Né? Verdade. E assim, nossa, gente, você já viu que falta 10 minutos? Eu vi, a conversa está tão boa, né? Pessoal, eu tenho uma pauta aqui de 3 folhas. E nós não terminamos uma, né? Eu não consegui terminar uma. De todas as coisas que eu queria conversar com o Coronel. Coronel, pessoal, para quem está assistindo, acompanhando a live, vocês já viram a importância de vocês conhecerem cada pré-candidato, né? E ter uma noção do que esse pré-candidato vai fazer na sua vida, né? Vai fazer na sua cidade, no seu município, o que ele vai trazer de benefício. E assim, eu não tenho dúvida da gestão que o senhor vai fazer aí na nossa região, né? Na região. Obrigado. Eu não tenho dúvida. Eu acredito que deu para conhecer um cisquinho só, né, do que o senhor vem fazendo. Sim, porque a gente tinha muita coisa para falar e não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer mais lives aí. Mas continuo desenvolvendo o trabalho, agora potencializado pela força que a senhora confere à equipe. Isso faz toda a diferença, deputada. Eu poderia, se a senhora me permitir, aproveitar essa audiência. Nós estamos com 39, pelo meu visor aqui, pessoas acompanhando no Instagram. Tenho certeza que posteriormente outras pessoas estarão assistindo, né, esse bate-papo. Mas eu não poderia deixar de, nessa oportunidade, nesse nosso primeiro encontro, prestar uma homenagem e conversamos muito a respeito disso nesse final de semana,
a 3 policiais militares do 23º Batalhão da Força Tática, Sargento Oliveira Júnior, Soldado Menezes e Soldado Vitor, os quais, no cumprimento do seu dever, no cumprimento da sua atividade, ao realizar a abordagem, houve troca de tiros e, infelizmente, os 3 acabaram sendo feridos e não resistiram aos ferimentos e acabamos, lamentavelmente, perdendo. É uma situação muito triste, deputada, que nos leva, que leva à sociedade a mensagem sobre os riscos que correm os profissionais na área de segurança pública. São profissionais respeitando outras profissões, mas que depois de um longo período de preparo, de capacitação, eles, no juramento que fazem quando da formatura, além de obediência às autoridades, bem como também um cumprimento irrestrito das leis, eles se comprometem em doar algo muito valioso para todos nós, né? Exatamente, principalmente para os nossos familiares. E no caso desses 3 policiais militares do 23º Batalhão, eles cumpriram com o seu dever, bem como também com o seu juramento. São pessoas, são profissionais que devem ser tratados sempre com distinção, né? E ter o reconhecimento da sociedade, em especial das autoridades, dos gestores que cuidam da segurança do Estado, bem como também do município. Valorizando os profissionais, e no caso em específico dos nossos 3 companheiros, a assistência devida aos seus familiares, né, às suas esposas, que 2 delas estavam grávidas, inclusive, há pouco tempo. Ontem uma delas teve o filho, né, que é a esposa do... Não me lembro, infelizmente, o nome dele. Isso. Bom, mas que os seus feitos não possam ser deixados de lado pela sociedade. Hoje, nos quartéis nós cultuamos os nossos heróis, né? Os nomes deles e os seus feitos jamais serão esquecidos. Isso, com o passar dos anos, todos nós lembramos os grandes feitos, mas isso não pode ficar restrito, deputada Pessoa, nos muros do quartel. A sociedade precisa tomar conhecimento e os seus feitos também devem ser conhecidos de forma a eles serem efetivamente conhecidos, e a sua família, que hoje, a partir daquele dia, passa a não ter mais um ente querido e uma dor que eles vão carregar para o resto de suas vidas, essas famílias devem ser assistidas e devem ser sempre amparadas pela sociedade e pelo Estado responsável pela segurança e dos profissionais. Eu gostaria também, com relação a isso, sim, com relação aos familiares, apresentar as nossas condolências, não é? E dizer que estaremos sempre juntos e dentro das necessidades que forem eventualmente surgir. Pessoal, toda vida é importante, mas é uma situação tão triste, porque o policial militar, gente, eu passei 21 anos na polícia militar e nós saímos na rua para defender vidas. E aí você perde a sua vida, a sua família perde você, perde o pai de família, perde a mãe de família, por conta de crime, por conta de traficante, por conta de ladrão, por conta de pessoas que realmente saíram daquele dia de casa decidida a fazer maldade, né? Então, isso é muito triste, porque o policial ele sai realmente para defender outras vidas. Não existe outra profissão no mundo que jura defender a vida de outra pessoa com a sua própria vida. O médico jura salvar vidas, mas o policial militar ele jura morrer por você. Então, assim, é muito triste ver uma situação dessa. É muito triste. E por isso a nossa luta incessante num reconhecimento irrestrito a essa categoria. Não só os policiais militares, mas todos os agentes da segurança pública que agem nas suas respectivas esferas, seja ela no município, no estado
ou em nível federal. Todos eles devem ter o seu reconhecimento, a sua ação reconhecida e tratada, e serem tratados com a devida distinção e respeito, em especial pelos gestores responsáveis pelo bem-estar desses profissionais. É isso mesmo. Coronel, eu tenho que agradecer mais um pouquinho do conhecimento que o senhor passa para a gente, para todo o pessoal que está aí acompanhando. Eu não tenho dúvidas que durante todo esse tempo eu aprendi muito, muito mesmo com o senhor. E gente, eu volto a falar, eu tenho certeza que ele será um ótimo gestor para nós aí, que vai ajudar muito a região do Alto Tietê. Então, muito obrigada por vocês acompanharem, Coronel, muito obrigada. E, pessoal, eu estou vendo aqui, um monte de gente já está fazendo, só está faltando fazer hashtag parte 2, porque tá assim, ó, live parte 2, live parte 2, segunda live, então só está faltando a hashtag live parte 2, né? Mas a gente vai marcar. A senhora me tirou do buraco, agora... Agora, né? Estou à disposição, agora estou à disposição. Pode deixar. A gente vai marcar, sim, para continuar essa pauta, porque eu queria falar de muitas outras coisas que eu sei que o Coronel faz aí para a população, inclusive um trabalho enorme aí com o pessoal, até mesmo contra a violência doméstica e tudo mais, é um grande defensor disso. Então, assim, a gente precisa, sim, conversar novamente para passar isso para as pessoas, para os nossos acompanhantes aí das lives, ter o conhecimento e até mesmo passar todo esse, sabe, cada experiência nossa de tantos anos na frente da segurança pública aí, para o pessoal pegar um pouquinho do conhecimento do senhor. Muito obrigada, Coronel. E, pessoal, obrigada por acompanhar. Eu que agradeço, deputada. Boa noite. Boa noite a todos que participaram. Gente, queria falar o nome de todo mundo. Eu fui anotando o nome hoje de todo mundo, mas não vai dar tempo. Se eu não encerrar no tempo certo, eu vou perder a live, não vai ficar salva e eu não consigo falar o nome de todo mundo. Mas olha, é sério, gente, eu anotei o nome de todo mundo aqui. Mas vai ficar muito próximo. Sim. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por acompanhar. E essa semana ainda tem mais live. Tchau, Coronel. Obrigada. Maravilha, até mais. Obrigado.